a exposição Alimentário Arte e Patrimônio Alimentar Brasileiro, que reúne chefes e artistas plásticos, inclui documentos históricos, objetos etnográficos, pesquisas da culinária contemporânea, fotografias, vídeos documentais e esculturas. Concebida pelo chefe de cozinha Felipe Ribemboim, a proposta é envolver os visitantes em uma ambientação que desperte a memória afetiva e visual da culinária brasileira. A história do Brasil sempre esteve ligada aos alimentos. Desde o Brasil veio por uma descoberta das rotas das especiarias, então a gente até traz alguns elementos que vão trazer simbolicamente essa representação, até as importâncias dos próprios alimentos e do que isso envolve, seja nos ciclos econômicos, seja nas miscigenações que vieram muitas etnias para cá para uma formação de uma cultura, seja do açúcar, do cacau, do café, enfim, todos esses alimentos estiveram ligados na formação e na constituição do Brasil. A gente vê ainda muito poucos alimentos brasileiros na mesa do brasileiro. Por quê? Acho que primeiro que a cultura brasileira ela é formada de muitas outras culturas. Hoje em dia a gente está voltando, e a gente prega também cada vez mais voltar à essência brasileira e o que é do próprio Brasil. Então, um exemplo daqui do que a gente tem é a cultura indígena, seja com o milho, seja com a mandioca, então os subprodutos e produtos que a gente tem. Isso é até engraçado porque tem muitas coisas que se difundiram, particularmente da mandioca, que a gente continua usando no tupi como referência original. A tapioca, por exemplo, a gente fala tapioca, né? Lá fora ela é conhecida como tapioca, não como mandioca. O biju, então são referências que vêm da própria língua original materna. E outras que a gente já não usa tanto. Como é que essa diversidade regional interferiu na culinária brasileira? A gente tem um painel na exposição que tem todos os produtos e subprodutos e gêneros da própria mandioca e como que ela é chamada em cada lugar. Mas acho que a técnica que é aplicada também é diferente, então você tem o próprio tipiti que vai fazer o suco da mandioca para fazer o tucupi, e a prensa é diferente no norte e no sul, então isso também são nomes distintos que vão se dar. Mas eu acho que a gente tem alimentos Brasil inteiro que são descobertos, acho que utilizados em muitas regiões locais e ainda não chegou num Brasil geral. E eu acho que o que diferencia a gente de outros lugares é justamente esses produtos. Tiveram outros que foram trazidos pelos imigrantes e que fazem parte hoje da mesa do brasileiro. Banana, por exemplo, enfim. Que importância tem esses alimentos no contexto cultural e histórico? Eu acho que a gente tem, por exemplo, o trigo, a farinha de trigo, ela foi até tentada implementar aqui no Brasil, e a gente até tem muita coisa, apesar de ter muitas vindos de fora, mas ela é base para uma cozinha brasileira. A gente já se formou, e a formação da cozinha brasileira, como essência, ela realmente é miscigenada. Então a gente pode ter muitos alimentos que são daqui, mas a gente já aglomerou todos esses alimentos na cesta brasileira. Como é que surgiu a ideia de unir história, gastronomia, artistas plásticos, chefes de cozinha? A gente, primeiro, o foco principal era entender a gastronomia como uma expressão cultural. Sendo uma expressão, ela carrega coisas, carrega histórias, carrega elementos, carrega tradições. E com isso, a história está realmente imbricada no que é a história do alimento, a história da cocção do alimento ou do uso do alimento. Então, o foco daqui, e o contrário também, porque as artes plásticas sempre se utilizaram do alimento também como uma referência. Então, a gente tem mais história disso num quadro de uma natureza morta, também, que vai refletir o que se comia naquela época e o como se comia, como se servia, que também é um olhar histórico do alimento, um olhar artístico histórico do alimento. Qual é o grau de documentação histórica da culinária brasileira? Da culinária brasileira, eu diria que quase que a gente está saindo da fase oral. Ou seja, a gente tem muito dessa história do resgate, da tradição, e a tradição se dá passando um caderno de cozinha familiar, por exemplo, mas numa questão editorial, numa questão mais de embasamento científico em cima disso, a gente ainda, especificamente da cozinha, não tem tanto. A gente tem documentos que envolvem a alimentação, que foi o que a gente selecionou aqui, e justamente de uma maneira direta ou indireta, seja expressão artística, seja a reflexão do que tem naquele lugar,
a gente traz isso como um documento que foi visto como um documento, mas que hoje em dia ela é uma questão mais da formação da cozinha, né, do que se tinha aqui, do que mais um documento artístico e um material.